Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Acabamos de ouvir um diálogo de Jesus com os seus apóstolos. Estavam ao norte da Palestina, já na divisa, indo para a terra pagã. Na verdade, já estavam em território pagão. E ali Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam rapidamente. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Tudo errado. Todos erraram. Nem sempre o que o povo fala é certo, né? Nem todos falaram, todos erraram. E Jesus então pergunta aos apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos calaram. E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro faz ali uma profissão de fé em Cristo, Filho de Deus, portanto Cristo Deus, e em Cristo o Messias. Tu és o Cristo. Cristo é grego, Christos, que significa o ungido. E ungiam-se naquela época os sacerdotes, os profetas e os reis. Cristo tem esse tríplice munus, sacerdote, profeta e rei, por isso é ungido. E também é o Messias. A palavra Cristo e Messias é a mesma coisa. Portanto, é o esperado das nações. Deus e é o Messias, portanto, Deus e homem. É um ato de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então começa o diálogo com Pedro agora, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Notem que aí dá o nome de Simão, filho de Jonas, que era o nome dele, Simão. Filho de Jonas, conhecia bem a ele. Bem-aventurado és tu, tu és feliz. Como disse Isabel a Maria, quando Maria foi visitá-la: bem-aventurado és tu que creste. Agora a Pedro Jesus vai dizer o mesmo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Não foi por motivos humanos que tu disseste essas coisas. Não foi porque tu sabias desses mistérios por ti mesmo, mas que o Pai te revelou. E revelar significa tirar o véu do mistério. Então o Pai te escolheu e tirou o véu do mistério a meu respeito e te mostrou quem eu sou realmente. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus que te revelou. Então Cristo agora vai prometer a Pedro, a Simão, um poder maior, dizendo: por isso eu te digo, porque o Pai te escolheu, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, portanto, tu és Simão, mas agora tu és o Pedro, ou seja, a pedra. E quando diz a pedra, não é uma pedrinha, é uma pedreira, uma rocha sobre a qual eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que nós aprendemos aí? Em primeiro lugar, que Cristo tem a sua igreja. Edificabo ecclesiam meam. A palavra ecclesiam vem do grego, que significa assembleia. É assembleia ou reunião, mas aí o sentido é assembleia. É a assembleia do povo diante do seu Deus. Era o povo de Israel diante de Deus, por exemplo, lá no Monte Sinai. Nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus.
Deus promete proteger esse povo e esse povo tem que ser fiel. Há uma relação de fidelidade e comunhão entre Deus e o seu povo. E agora Cristo vai dizer: eu edificarei a minha igreja, o meu povo. Portanto, Cristo faz um povo diverso do povo judeu, a minha igreja. E ele compara a sua igreja aí a um edifício construído sobre a pedra, que no caso é o Pedro. E é interessante que quando ele fala da construção de uma casa, ele diz que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. Esse homem prudente é ele que vai edificar a sua igreja sobre Pedro. E a edificação é sobre o alicerce que é Pedro, que é essa rocha. E a edificação é uma só, rocha e edifício. Cristo então aí compara a igreja a um edifício. E ele é o construtor, porque ele é quem traz as pedras para esse edifício. E quem são as pedras? Cada um de nós é pedra desse edifício. Vai construir esse edifício com 12 colunas, que são os 12 apóstolos, com Pedro e sob Pedro, que é a pedra, que é o alicerce. Mas é Cristo quem faz. Em outros momentos ele diz, compara a igreja a uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixes, ou a um campo onde se semeia boa semente e vem o inimigo semeia a má semente, ou uma cidade situada sobre o monte, ou um rebanho do qual ele é pastor, ou a videira, ele é o tronco e nós somos os ramos. Mas aqui ele usa a expressão igreja, templo, uma construção, um edifício. Então a primeira coisa que nós aprendemos aí é que ele tem a sua igreja. Alguns disseram e dizem, Cristo não fundou a igreja. Cristo falou do reino. Depois vieram os homens e fizeram uma igreja. Não, ele fundou uma igreja. E fundou uma igreja organizada, sobre Pedro, com os 12 apóstolos. Então fundou uma igreja. Pregou. E o reino de Cristo e igreja se confundem. São a mesma coisa. Aí ele realiza, de modo claro, o seu desejo de reinar do mundo inteiro. Segundo, esta igreja de Cristo é fundada sobre o Pedro. Então, o que caracteriza os membros dessa igreja é terem a mesma fé de Pedro. Eu posso pegar a Bíblia Sagrada e fazer uma igreja, construir uma igreja, uma assembleia, em qualquer lugar. Mas se eu não estou em comunhão com Pedro, não é a igreja de Cristo. Se eu não tenho a fé de Pedro, não é a igreja de Cristo. Se eu não vivo unido a Pedro, não tenho a igreja de Cristo. Mesmo que use a Bíblia, que fale de Jesus, possa até falar de Maria, ter sacramentos, mas se não estou em comunhão com Pedro, e me nego a estar em comunhão com aqueles que estão em comunhão com Pedro, eu não estou na igreja de Cristo. Se eu não tenho a fé de Pedro, eu não estou na igreja de Cristo. E por que é necessário estar nessa fé de Pedro? Porque essa fé de Pedro é a única que tem a garantia de que não vai desfalecer na história. E essa é a promessa do próprio Cristo. Porque Pedro era um homem falho, impetuoso. E Jesus diz para ele, Pedro, Pedro, Satanás quis te joeirar como se faz com o trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Portanto, Cristo diz, eu roguei por ti, Pedro, ao Pai, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Por isso a fé de Pedro nunca vai desfalecer, devido a esta oração que Cristo fez. E é muito interessante na história da igreja, que Pedro foi o primeiro Papa,
Depois de Pedro veio Lino, São Anacleto, São Clemente, Santo Evaristo, e foram todos os papas até hoje, Papa Francisco, 266 papas. Mas todos eles são Pedro presente na história. Quando foi no Concílio de Éfeso, o Papa Leão, São Leão Magno, mandou lá uma carta para o Concílio de Éfeso, e o povo aplaudiu, que era para condenar a heresia de Nestório. O povo aplaudiu e disse: Pedro falou pela boca de Leão, porque tinham claro que Leão era Pedro presente naquela época. Agora, na história da igreja, tivemos muitos papas santos. Os primeiros foram todos mártires. Depois veio a liberdade para o cristianismo, vieram muitos papas bons. Mas chegou um tempo da história em que entrou uma política, sobretudo no século IX, século X, dentro da igreja, e sobretudo na cidade de Roma, havia domínio de famílias. Estamos aí em épocas difíceis, estamos ainda saindo das invasões dos bárbaros, já estavam se consolidando os reinos, mas vemos aí período difícil na história, tanto que muitas vezes os papas eram eleitos por famílias ou por grupos de leigos, muitas vezes do poder secular, e havia papa que ficava pouco tempo e saía, por causa de brigas. E houve muitos papas indignos. Teve um, por exemplo, com 18 anos já era papa. Outro era dominado por uma família. Se olharmos lá na época do Papa Sérgio III, dominado pela família do Teofilato e da Teodósia, que tinha uma filha chamada Marósia, que dava as cartas lá na corte pontifícia. Depois o filho dela se tornou papa também. Quer dizer, todas essas coisas a gente vai vendo, e a gente não pode negar a história e parar com esse romantismo de que tudo antigamente era mil maravilhas e hoje não. A igreja sempre teve problemas. Sempre teve a investida dos infernos para destruir. E pega todo mundo. Basta ser fraco, basta deixar nosso Senhor, deixar a vida de oração e ter outros interesses que não interesse da salvação das almas, que se perdem. Todos nós. Mas o inferno nunca conseguiu destruir. Porque sempre depois de uma crise, e durante a crise Deus vai suscitando santos, e sempre depois da crise vem tempo de bonança, de alegria. Mas a igreja vai, nesta dificuldade de muitas tempestades, para mostrar, e Deus permite isso para nos mostrar, que quem cuida da igreja é Ele. Nós somos da igreja de Cristo, que é cuidada pelo próprio Jesus. A igreja, ela é santa, ela não é pecadora. Pecadores são os membros, que somos nós. Por isso a igreja é santa e sempre necessitada de fazer penitência por causa dos pecados dos seus filhos. Embora o demônio tente destruir a igreja e faça de tudo na história para destruir, ele nunca vai conseguir. É promessa do próprio Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está claro. Se Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer, isso significa que eles vão tentar. Começa na cabeça, depois nos membros, e vai pegar cada um de nós, porque quer destruir. Mas temos que confiar que, apesar de tantas dificuldades, nenhuma instituição foi tão atacada na história, e ainda é, do que a Igreja Católica. Mas é a única que mantém na sua doutrina e na sua disciplina esta coerência, apesar de muitas vezes ir contra a onda da época, ela mantém essa coerência. E toda a civilização ocidental deve à Igreja Católica a sua construção.
O Ocidente não seria o que é hoje sem a igreja. Porque foi sobre as ruínas do Império Romano que a igreja se levanta, e é pela igreja que a humanidade recebeu, sobretudo no Ocidente, a civilização. Quem converte os bárbaros? A igreja. Quem fez as universidades? A igreja. Quem fez os hospitais? A igreja. Até o corpo de bombeiros que a gente conhece hoje é a origem da igreja. Quem fomentou a ciência, embora digam o contrário, foi a igreja. Sempre a igreja. Apesar de todas essas dificuldades que ela enfrentou, as portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer. Isso nos dá primeiro uma grande alegria. Puxa, graças a Deus eu sou católico. Graças a Deus eu tenho os meios de salvação. Eu quero a doutrina pura, vou encontrar na Igreja Católica. Quero a Sagrada Escritura conforme ela está na origem, vou encontrar na igreja. Quero a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura, vou encontrar na Igreja Católica. Quero os meios de salvação, os sacramentos, vou encontrar todos na Igreja Católica. Eu quero viver santamente e alcançar a santidade segundo a vontade de Deus, vou lá na moral católica. Mesmo essa moral sendo atacada, mas a igreja vai ser firme e nunca vai voltar atrás, porque aquilo que era pecado antes continua sendo hoje. Aquilo que era verdade antes continua sendo hoje, porque a igreja tem um magistério infalível, que na medida que vai passando a história, a igreja vai tomando novos conhecimentos, mas aquilo que é doutrina não muda. Pode mudar a metodologia de passar essa doutrina, pode haver um aprofundamento dessa doutrina, como sempre houve, e vai havendo até o fim do mundo, mas a doutrina substancialmente é a mesma. O credo é o mesmo desde o tempo dos apóstolos. O catecismo é o mesmo, embora mude a sua formatação, aumente um ponto, aumente outro no sentido material, mas a doutrina não muda. Isso só é possível na Igreja de Cristo. Isso não ocorreria se não houvesse uma assistência especial do Espírito Santo que garantisse que aquilo que São Pedro ensinou, que São Lino ensinou, é aquilo que nós aprendemos hoje no catecismo. É a nossa fé. Isso porque a Igreja de Cristo, ela tem como alma, é um corpo que tem como alma o Espírito Santo e tem como cabeça Jesus Cristo. E aqui na terra tem como cabeça visível Pedro e seu sucessor, o Santo Padre, o Papa. Este é o verdadeiro sinal de que nós estamos no caminho certo. E quais são as consequências disso para nós? São várias, mas vou dar algumas. A primeira, como é que nós fazemos parte da Igreja Católica? Pelo batismo. Quando eu sou batizado, eu entro na Igreja Católica. E se a pessoa deixou a igreja, foi para o protestantismo, foi para o candomblé, ou perdeu a fé, se tornou ateu, continua católico? Continua. É filho que saiu de casa e a gente tem que rezar para voltar. Porque uma vez católico, sempre católico. Hoje tem lá na Europa, sobretudo, pessoas que vêm pedir, lá na Alemanha principalmente, para tirar o nome dos registros lá de batismo, que eu não quero ser mais católico. Aqui no Rio também tem casos aí, a gente vê nas cúrias aparecerem. Não adianta. Tirar registro não vai, é impossível. Porque registro é registro de um fato. E o fato existiu, você foi batizado. Mas eu não quero ser mais católico. Tudo bem, você vai ficar excomungado, né? Você não quer, é uma decisão sua. Mas você vai continuar sendo católico e a igreja vai continuar em oração, esperando que você volte. Você é um filho que saiu de casa. É assim que a igreja os considera. E qual é a consequência para nós? A primeira, como eu disse, a Igreja Católica, ela é um edifício e nós somos essas pedras. A hierarquia
é como alicerce e colunas, mas cada um é importante na igreja. Então, o primeiro é o princípio da corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela igreja, todos. Não é só o Papa, nem só o bispo, nem só o meu pároco. Todos são corresponsáveis pela igreja, todos, pela edificação da igreja. Essa igreja é feita de tijolos. Se eu arrancar um tijolo ali, vai fazer falta, vai ficar um buraco ali. Então eu sou responsável também pela edificação da igreja. Cada um na sua condição. Papa como papa, bispo como bispo, padre como padre, leigo como leigo. Catequista, ministros extraordinários, pais de família, mães de família, jovem católico. Todos nós temos uma participação na igreja. Ninguém pode se eximir disso. Vocês imaginem uma casa em que só a mãe trabalha e os filhos ficam deitados o dia inteiro no celular. Não é possível. Graças a Deus isso não acontece aqui. Porque todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que participar. É uma comunidade para todos. Não é possível, numa casa, o filho vai chegando, vai tirando a roupa e vai jogando pela casa e a mãe vai pegando atrás. Ah, meu filhinho. Isso não acontece aqui. Por quê? Porque todos têm que participar do cuidado da casa, da limpeza, da ordem. A comunidade é assim. Na igreja também. Todos somos corresponsáveis pela igreja. Esse princípio da corresponsabilidade me leva a pensar, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha igreja. Não vou lá só pagar o dízimo e vou lá pedir uma missa, um batizado, como se a igreja fosse apenas uma prestadora de serviço. Não. É a minha família. É um corpo do qual eu sou membro. Tenho que participar de alguma forma, ao menos com o meu testemunho público da minha fé. Segunda consequência disso, eu tenho que amar a Pedro. Pedro estava preso lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vê isso. O que é que a igreja fazia? Orava continuamente por ele. Então todos nós temos obrigação de orar continuamente pelo Papa, que é o alicerce, que é o princípio e fundamento da unidade da igreja. Ah, mas eu não gosto desse, gosto daquele. Não importa. Tem que rezar por ele. Ou você acha que você falando das coisas em público a respeito de um ato do Papa ou outro, isso vai resolver o problema da igreja? Não vai. Se você rezar, vai. Então tenho que rezar por ele, tenho que amá-lo e tenho que respeitá-lo, porque é o Pai comum. E é preciso ter um cuidado, porque nós podemos cair em dois extremos. O primeiro de acharmos que antigamente era tudo muito bom e a partir de 65, 81, aí cada um coloca a sua data, a igreja se acabou. Então, a partir daí, a gente tem que voltar ao passado, ficar só com o passado e esquecer o que veio depois. Isso é um erro, porque a igreja ela não acabou, ela continua. O magistério continua, os ensinamentos continuam, os sacramentos continuam até o fim do mundo. Está lá no Vaticano I. Fala isso. A igreja ela continua e Cristo continua ensinando. E é claro que a garantia de infalibilidade está no valor de cada documento. Eu não posso pegar uma encíclica papal e dizer que tem o mesmo valor doutrinário de uma entrevista que o Papa dá. É diferente de um discurso que ele faz. É diferente o valor, o peso do documento. Não é? E quando eu tenho um documento na igreja, eu tenho que ler aquele documento, não como se fosse o primeiro documento, mas um documento que está em consonância com os que vieram antes. Então eu tenho que olhar
na doutrina da igreja, que ela tem essa continuidade. Então eu tenho que interpretar à luz do que veio antes, que ali há um aprofundamento, só isso. Porque tudo já foi colocado antes e a igreja vai se aprofundando e vai aplicando à medida que o tempo vai passando. E o que é doutrina não vai mudar nunca. Como eu disse, pode mudar a metodologia, né, mas a didática, falando assim de modo mais simples, mas a doutrina vai ser sempre a mesma. Então eu não posso colocar como um valor de infalibilidade qualquer coisa que a autoridade pontifícia fale. A infalibilidade está em determinados documentos claros, e quando ele impõe isso lá. Mas eu tenho que amá-lo, respeitá-lo. E o que importa para nós é a salvação da alma. O que importa para mim como padre é pregar para vocês a verdade. É isso. Celebrar a missa para vocês, sem os abusos litúrgicos, de modo correto, como manda a igreja. É sentar lá no confessionário e atender confissão dos pecadores, porque vocês precisam do padre para salvarem a alma. E a missão do sacerdote é essa. E não vou me arvorar de grande reformador da igreja. A reforma da igreja acontece aqui, com cada paróquia, com cada fiel, porque a igreja existe para salvar. Ela é sacramento de salvação. Então, segunda consequência, questão do Papa: respeito, amor, comunhão e obediência naquilo que diz respeito à própria igreja como tal. Terceira consequência, e aí eu encerro: nós somos todos irmãos, membros de uma só família. Por isso a lei que existe entre nós é uma só, a lei da caridade. Temos obrigação de nos respeitarmos uns aos outros e nos amarmos mutuamente. Porque assim como o demônio, ele tenta destruir a igreja, ele quer fazer a mesma coisa nas comunidades, se infiltrando e aproveitando-se das fraquezas dos seus membros para criar divisões e destruir e impedir as pessoas de chegarem a Deus. Por isso nós temos a obrigação de nos amarmos uns aos outros, de sabermos acolher um ao outro, de não ficar falando mal um do outro. Isso é do diabo, não é de Deus. Se alguém chega falando de um irmão, você diz: meu irmão, por favor, não fale. Não quero participar disso. O irmão tem erros, como todos nós temos. Mas nós temos que aprender a respeitar o irmão e ter paciência quando ele cai. Porque também nós caímos e Deus tem paciência de nós. No dia do juízo, como é que Jesus vai agir conosco? Às vezes as pessoas falam: virá um Jesus irado. Não. Jesus vai agir com cada um de modo diferente. E como é que Jesus vai agir com cada um? Do mesmo modo como você agiu com seu irmão. Porque com a mesma medida que você medir o outro, Jesus vai te medir. Está vendo? A mesma fita métrica, Jesus: essa aqui foi a fita métrica que você usou para o outro. Eu vou usar para você. Por isso nós temos que ter muita caridade uns com os outros e procurarmos sempre acolher, respeitar, amar, perdoar, compreender. Não queremos estar acima do outro, não humilhar. Porque se usarmos essa medida, você está aguardando para depois, que vai vir sobre você. Então essa é uma regra própria de toda a comunidade católica. Se nós ficamos nos maltratando uns aos outros, o único que ganha com isso é o diabo, que fica dando gargalhadas. Esse povo reza, confessa, comunga, mas olha lá, espírito cristão é tudo casca, tudo superficial. Então, a gente tem que aprender a pedir perdão. É difícil às vezes pedir perdão, porque o orgulho não deixa. A arrogância não deixa, mas é preciso pedir. E é preciso abraçar o irmão que vem pedir perdão e diz: meu irmão, somos irmãos, estamos juntos. É tão bonito isso.
Ninguém se rebaixa pedindo perdão. Muito pelo contrário. Então essa é a terceira consequência que deve haver em toda a comunidade cristã. E nós temos que trabalhar muito isso, porque a Igreja Católica, sobretudo no Brasil, ela não tem mais aquela força que tinha. Muita gente. E vai se reduzindo cada vez mais. E se esse pequeno rebanho não vai se santificar, não se buscar a santidade com seriedade, nós vamos ter problemas muito mais sérios depois. Então vamos aprender a viver como cristãos, como católicos, fiéis, e Deus Nosso Senhor vai estar sempre conosco. Vamos pedir então à Santíssima Virgem Maria, que sempre interceda por nós, para que nós tenhamos esse discernimento e busquemos, a partir de agora, conscientes da nossa responsabilidade na igreja, como discípulos e como missionários, dando testemunho aí no mundo, da nossa fé em Jesus Cristo e na sua igreja, que Nossa Senhora nos guarde e nos leve pelas mãos para que possamos salvar muitas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.